dados o segmento RP e os pontos R, 0, menos 1 e P, 2, 2, quais são as coordenadas do ponto médio desse segmento? Questão muito fácil, por isso que eu deixei para vocês resolverem em casa. Então temos aqui o seguinte: o ponto médio seria o quê? Vamos ver aqui, ó. O ponto médio de R até P, não é isso? De RP. Eu vou ter 0 mais 2 dividido por 2. E aqui eu vou ter menos 1 mais 2 dividido por 2. Então, vocês podem fazer separadamente. Dá no mesmo em relação a essa questão daqui. É a mesma coisa, tanto faz você fazer na mesma linha ou fazer cada um separadamente. Então, só lembrando, aqui dentro a fórmula para poder resolver é xa mais xb dividido por 2 é a média, não é isso? E o outro ponto é ya mais yb dividido por 2. Então temos aqui o seguinte: o ponto médio de R até P vai ser 0 mais 2 dividido por 2, que dá 1, não é isso? Menos 1 mais 2 vai dar 1, sinal do maior e subtrai, dividido por 2. Pronto, está aí. Considere dois segmentos ST e OM, cujas coordenadas das extremidades são S23, T41 e M21. Sabendo que ambos os segmentos têm o mesmo ponto médio, determine as coordenadas do ponto médio. Então, eu quero as coordenadas, no caso, do ponto médio de quem? De ST e OM, não é isso? Então, eles são extremidades. Cadê? E sabendo que o ponto, cadê? Ambos têm os segmentos têm o mesmo ponto médio, determine as coordenadas do ponto O. Então, eu quero as coordenadas do ponto O, mas aqui eu já tenho ST, ok? ST e M. Então vamos lá. O que é que eu vou fazer primeiro? Vamos ver aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte. Já está aqui. Eu vou calcular o ponto médio de ST, porque ele disse que todos eles têm o mesmo ponto médio. Então, eu encontrando o ponto médio do segmento ST, eu tenho como calcular o segmento O, o ponto O, ok? A partir desse cálculo daqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, vamos determinar o ponto médio aqui. E o ponto médio da distância de S a T, ele tem aqui, ó, 2, 3, é isso, de S, e T, 4, 1. Então, vou fazer o quê? XA mais XB, então vou ter 2 mais 4, dividido por 2. Depois XA mais XB dividido por 2, 3 mais 1, dividido por 2. Vamos lá. O ponto médio de S a T vai ser 2 mais 4, 6, dividido por 2 dá 3. 3 mais 1, 4. 4 dividido por 2 dá 2. Encontrei o ponto médio. Como a questão já afirma para vocês, ele deixa bem claro que todos têm o mesmo ponto médio. Agora eu vou fazer que nem a questão de ontem, que vocês ficaram naquela dúvida. Como é que eu vou determinar o ponto O? Ok? Tendo o ponto M apenas, mas a questão deixou bem claro, como eu falei para vocês. Ele já disse que todos têm o mesmo ponto médio. Então eu vou fazer o seguinte. Como se eu estivesse calculando o ponto médio. Então, o ponto médio de OM, então vou botar aqui, ó.
vai ser o quê? Esse ponto médio de OM aqui, eu já poderia ter substituído. Fica até bem mais claro para mim. Então, eu vou colocar ele depois. De O até M, eu tenho o O, como eu não tenho, eu vou substituir por XA. Mais M. Quem é M? 2. XA mais 2, dividido por 2. Depois eu tenho YA. Ou eu poderia ter colocado OA. Tanto faz. OA, OB. YA mais 1. Isso dividido por 2. Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Deixa eu mudar aqui a cor. Eu vou pegar essa daqui e vou igualar ao ponto médio, que eu já tenho ele aqui, ó, que é 3, 2. Quem é o ponto médio de XA? 3. Ó. Então, vou fazer aqui, ó. XA mais 2 dividido por 2 é igual a 3. Ó, fazendo cruz credo, da mesma forma que nós fizemos ontem. Então, nós temos XA mais 2 vai ser igual a 6. Então, vou ter XA igual a 6 menos 2. XA vai ser igual a 4. Eu poderia ter colocado, ao invés de XA, poderia ter colocado OA. Pelo menos eu teria já a ideia de que eu estou descobrindo o primeiro valor de X. Okay? Ou a abscissa de O. Então, a abscissa de O é 4. Então, eu já posso colocar aqui, ó, O, eu já tenho 4, que é o X. Agora, eu vou determinar Y de O. Vou mudar aqui a cor. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar esse Y mais 1 sobre 2. YA mais 1 sobre 2. Vai ser igual a quem? Ó, qual é a ordenada de O, do ponto médio de OM? É 2. Então, vou igualar 2 aqui. Então, fazendo cruz credo da mesma maneira que fizemos antes. Então, YA mais 1 é igual a 4. Então, YA vai ser igual a 4 menos 1. YA vai ser igual a 3. Pronto. Está aí a coordenada do ponto O. 4, 3. É a resposta da questão. Encontre os pontos médios dos lados da figura a seguir. Como a figura está no plano cartesiano, você já pode ir direto jogar os pontos médios deles. Mas, se você quiser treinar, você pode fazer o cálculo do ponto médio de cada um. Eu vou fazer do primeiro, os outros a gente vai fazer a localização. Então, eu vou mostrar primeiro aqui, ó, para vocês, mais uma vez, como é que a gente encontra. Por exemplo, eu quero o ponto médio de BM. Então, vamos lá. Eu vou fazer o que aqui? Então, o ponto médio de BM, o MB, tanto faz, vai ser o quê? Eu vou ter que ter a localização dele. M, por exemplo, aqui, qual é a localização dele? M é 3, 4, tá vendo? Vamos colocar logo de todos. 3, 4. De B, aqui é quem? 2, 3. De C é 2, 2, 1. De D
Isso. E de I, 4, 3. Vamos lá, vamos calcular então aqui o ponto médio de BM. De BM eu vou ter o quê? Como eu estou fazendo de B até M, eu tenho que começar por quem eu estou pegando essa distância. Então vai ser 2 mais 3, não é isso? Dividido por 2. Depois eu tenho 3 mais 4, ou seja, YA mais YB. 3 mais 4 dividido por 2. Nesse caso aqui, a distância de BM vai ser qual a coordenada? Ou a distância não, o ponto médio. 2 mais 3, 5. 5 dividido por 2, não é isso? Ou eu coloco 2,5, ou eu prefiro na forma fracionária, 5 meios. 3 mais 4, 7 dividido por 2. Eu posso colocar 3,5 ou simplesmente 7 meios. Eu prefiro assim. Outra coisa, eu posso ir direto para a coordenada. Então, por exemplo, se eu quero a distância, ou distância não, o ponto médio de M até I, ó, eu vou observar que o ponto médio é aqui, ó. Assim como o ponto médio de BM era aqui. Se vocês repararem, ó, dá 2,5, ó, sobre 3,5. Ó, 2,5, 3,5. Tá vendo? Que é a divisão desses dois aqui, ó. É a mesma coisa. Então vamos fazer direto aqui só observando no plano cartesiano. Qual seria a coordenada olhando aqui o plano cartesiano? Eu tenho para x, tá vendo? 3,5, ó, ele está entre o 3 e o 4, ele está exatamente no 3,5, ou seja, 3,5 em fração é 7 meios. Então, para x eu tenho 7 meios. E para y, eu vou ter o quê? 7 meios também, ó, tá vendo? Que é 3,5. 7 meios. Alguém não entendeu o que foi que eu fiz? Tá tranquilo? Pronto. Então vamos fazer todos os outros assim, que anda mais rápido. Depois vamos aqui para o ponto médio de DI. Ponto médio de DI é aqui, ó. É essa distância daqui, é esse ponto daqui, ó. Qual vai ser a coordenada dele? 4 para x, 2 para y, tá vendo? 4, 2. Isso aqui é rapidinho. Vamos ao ponto médio de CD. Olha aí, CD. Médio de CD. Qual é a coordenada? Dá uma olhadinha aí. Isso mesmo, 3, 1. É só colocar o ponto no meio do segmento. Depois vamos para a coordenada do ponto médio de BC. É esse aqui, ó. 2, 2, correto. Médio de CB ou BC, tanto faz. 2, 2. Acabou. Então vamos lá. Perímetro e área das figuras planas. Perímetro a gente já sabe que é a soma da medida dos lados, ok? E aí vocês vão ver aqui um retângulo desenhado no plano cartesiano. E eu quero determinar tanto o perímetro como a área desse retângulo. Bom, a figura no plano cartesiano
ela fica muito fácil de se resolver. Então, por exemplo, se eu quero calcular o perímetro, eu só vou pegar a distância entre esses dois pontos. Então, como é que eu vou fazer a distância entre esses dois pontos? Por exemplo, eu quero saber qual é a distância do ponto D até o ponto B. E aí? A distância é sempre a medida do maior menos a medida do menor, não é isso? Então, qual vai ser a distância do ponto B até o ponto D? Ou do ponto D até o ponto B? Das duas, uma. Como você já tem aqui no plano cartesiano a distância, você conta aqui, 1, 2, 3. Então, eu tenho um retângulo que tem 3 unidades de medida de comprimento. E a altura, você vai ter aqui, 1, 2. Então, eu tenho 2 unidades e aqui eu tenho 3 unidades. Qual vai ser o perímetro? Aí a gente vai lembrar que o perímetro é a soma das medidas e outra coisa também. Lembre-se que todo retângulo e quadrados, porque todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado, tem os lados opostos com a mesma medida. Então, aqui significa que eu tenho 3 unidades e aqui eu tenho 2 unidades. Qual vai ser o perímetro? A soma de tudo. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. O perímetro é de 10 unidades. Ok? Então, o perímetro aqui é de 10 unidades. E a área? A área é base vezes altura, porque é retângulo. Então, 3 vezes 2, 6. Então, eu vou ter o quê? 3 unidades de área. Então, ou 6 unidades de área. A gente vai botar aqui 6A. Ok? Então, vamos lá. Então, temos aqui o seguinte. Eu achei que eu tivesse colocado na questão, mas não coloquei, não. Anotem aí. Determinar, porque vai ser a primeira questão que a gente vai fazer aqui, que eu vou pedir para vocês fazerem juntos. Caso vocês não entendam, eu coloco um outro assunto. Determinar a área que tem como vértices oito zero, 04 e 00. As outras áreas são fáceis, mas a área de um triângulo é um pouquinho mais complicado. Então vamos lá. Olha só. Eu vou explicar para vocês um assunto que vocês vão trabalhar muito no ensino médio, que é matriz. Ok? E a gente vai fazer uma matriz 4 por 2. Aí vocês vão entender por que é uma matriz 4 por 2. Eu vou ter 4 linhas por 2 colunas. E a gente vai representar a área, e vocês vão ver muito a representação de área pela letra S. Por que letra S? Porque é surface em inglês, ok? Então vocês vão ver muito. Toda vez que vocês forem procurar qualquer coisa em relação a determinar a área de figuras de qualquer coisa, ele vai determinar pela letra S. Então vamos lá. Como é que eu vou determinar a área de um triângulo onde eu só tenho os vértices desse triângulo? Eu vou fazer lá o plano cartesiano, colocar esses pontos, determinar a altura, a base, calcular? Não, vai ficar muito complicado para vocês. Mas eu tenho uma regrinha que funciona perfeitamente, que é essa daqui, S
vai ser igual a meio vezes. Então, essa aqui está representando a área. A matriz desses segmentos aqui. Então, por exemplo, se eu determinar aqui como A, B e C, eu vou ter AX, AY. Então, eu vou colocando aqui na ordem, ó. 8, 0. O B, 0, 4. O C, 0, 0. E eu repito A. Quem o A? 8, 0. E fecho. Isso aqui é chamado de matriz 4 por 2. Como é que eu resolvo uma matriz 4 por 2? Da seguinte maneira. Eu tenho uma barrinha aqui, essa barrinha aqui agora não é a barrinha mais da matriz, é um módulo. Lembram que é módulo? Módulo é o valor absoluto de qualquer número que eu tenha, número real. Então, por exemplo, quem é o módulo de menos 1? 1. Lembre que é o valor absoluto dele. E aí eu vou ter o seguinte. Eu vou calcular o produto nessa diagonal, ok? A soma desses produtos. Então, nesse caso aqui, qual vai ser a soma desses produtos? 8 vezes 4, 32. Então, eu vou ter 32 mais 0 vezes 0, 0. Mais 0 vezes 0 de novo, tá vendo que está de vermelho? 0. Menos, deixa eu mudar aqui a cor, a soma dos produtos, agora na ordem inversa. Aí eu vou ter o quê? 0 vezes 0, 0 vezes 4, 0 vezes 0. 0 vezes 0, 0, mais 0 vezes 4, 0, por que eu estou botando com vírgula? Mais 0, mais, cadê? Verde, 8 vezes 0, 0 de novo. E vou fechar o módulo. Por que módulo? Que é o seguinte, o valor que der aqui dentro, ele tem que sair sempre como positivo, porque a gente está trabalhando com área. Lembre-se, o valor de uma área tem que ser sempre um valor positivo, um número positivo. Então, a área vai ser igual a meio vezes, aqui vai dar 32, aqui vai dar 0. 32 menos 0 dá o quê? 32, não é isso? Agora basta só multiplicar. Dá quanto aqui? Vai dar 32 dividido por 2, que vai dar 16. Eu coloquei, mas estou aqui alucinado. Vamos lá. Olha só. Calcule a área das figuras apresentadas a seguir. Como falei para vocês, a área das outras figuras é mais simples. Como é que eu vou calcular a área aqui do quadrado? Basta encontrar a medida de um dos lados, não é isso? Qual vai ser a área desse quadrado? Vai ser a distância de B até M. Eu conto aqui, ó. A distância de B até M, eu tenho quantas unidades? De B até M? 2, não é isso? Não, ó.
Não, ó. Quantas unidades eu tenho aqui, ó? 1, 2. Eu faço 4 menos 2. É a distância da maior menos o menor. 4 menos 2 igual a 2. Quer dizer que eu tenho um lado medindo 2 unidades. Qual vai ser a área? Se ele é um quadrado, a área é a medida do lado elevado ao quadrado. Então, nesse caso aqui é o quê? 2 ao quadrado. Então, a área vai ser de 4 unidades de área. Acabou. Diz aí. A área do trapézio é o quê? Como é que eu calculo a fórmula? A área vai ser igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Não é essa a fórmula que a gente aprendeu aqui para calcular a área do trapézio? Basta determinar e encontrar quem são essas bases e a altura. E aí você tem que ter cuidado na questão. Então aqui, ó, um trapézio isósceles. Lembre-se que a altura está sempre perpendicular às bases. Então a altura, ele vai estar aqui, ó, na figura, ó. Aqui que é a altura. Então qual é a medida da altura? Eu faço o quê? A maior menos a menor. A altura mede quanto? 4 menos 1, 3. Já tenho a medida da altura. Quanto é que mede a base maior? É a maior medida menos a menor, não é isso? Menos 1 menos 4. Quanto é que mede a base maior? Não entendeu o que, Eduardo? Ó, preste atenção. Se eu quero saber a distância está na figura, preste atenção. Eu pego sempre a maior unidade e subtraio da menor. Lembre-se que aqui é um trapézio. Um trapézio, a altura de um trapézio é sempre o segmento perpendicular às bases. O problema é que ele aqui está invertido, que vocês conhecem até então um trapézio assim, ó. A altura dele é sempre um segmento perpendicular às bases. Se eu já tenho aqui na figura bonitinho, a altura vai de 1 até 4. Quanto é que mede essa altura? Eu faço a distância maior menos a distância menor. 4 menos 1, 3 unidades. Mas se você quiser contar, ó, 1, 2, 3 unidades. Tá vendo? 3 unidades de segmento. Então, eu já tenho a altura. Quanto é que mede a base maior? A base maior é a distância de B até C, não é isso? Quanto é que mede? No plano cartesiano, você pode fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, ó. 1, 2, 3. Mas você pode fazer a distância maior menos a menor. Menos 1, menos 4. Lembrem-se que a medida maior entre os números negativos é a que estiver mais próximo do zero. Por isso que eu fiz aqui, ó. Ah, mas professor, aqui você colocou 4 menos 1. Por que aqui não é menos 4 menos 1? Porque menos 4 não é um número maior entre os números negativos. Então, tenho que ter atenção nesse detalhe também. Você vai ver que vai dar 4 menos 1 aqui, ó. Menos 1 mais 4. Dá quanto? 3. Então, já tenho a medida de quem? Da base maior. 3 unidades. E da base menor, mesma coisa. Menos 2 menos 3. Quanto dá? 1 unidade. Então, ó, a área vai ser igual base maior, 3, mais base menor, 1, vezes a altura, que foi quanto que eu encontrei? 3, isso dividido por 2. A área vai ser igual 3 mais 1, 4, vezes 3 dividido por 2. Ó, simplificando, 2 vezes 3, que dá 6 unidades de área.
Qual é a altura desse triângulo? Quatro. Ó, 2 menos... E a base está aqui em menos 2, ó. Menos 2. Deixa eu botar aqui, ó, a altura. Vai ficar 2 mais 2, que é igual a 4. Olha aí. A área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Você só precisa encontrar agora a medida da base. Então a área vai ser igual base, 2 unidades, não é isso? Vai ser 4 menos 2, dá 2 unidades. Então 2 vezes a altura que deu 4 que a gente encontrou ali, dividido por 2. Ó, simplifica aqui, a área vai ser 4 unidades de área. Será que se a gente fizer pela regrinha que vocês aprenderam agora usando matriz, funciona? Eu vou colocar aqui, ó, as localizações e a gente vai usar matriz. Eduardo acho que já está resolvendo lá. Quem é a localização de B? 3, 1, não é isso? Quem é a localização de C? 2 menos 2. E a localização de M? 4 menos 2. Pronto. Oi, diga, Eduardo. Não entendi. Eu falei 3, 2 e coloquei errado, não foi? É, 3, 2. Pronto. Pronto. Vamos fazer aquele cálculo. Tem que dar 4 da mesma maneira. Ok? A gente vai testar para ver se realmente funciona. Então vai ser o quê? Meio vezes, eu vou começar aqui e vocês terminam. A matriz. 3, 2. Depois 2 menos 2. Depois 4 menos 2. E repete. 3, 2. Vai lá. Faz aí para ver se o resultado vai ser o mesmo. Vai ser meio vezes deu 4. O módulo de... Aí eu tenho 3 vezes menos 2. Correto? Vai dar menos 6. Tenho que ter bastante atenção. Mais... E aí eu tenho 2 vezes menos 2 dá menos 4. Mais 4 vezes 2 dá 8. Menos... E aí eu tenho agora o inverso. 2 vezes 2, 4, não é isso? Mais 4 vezes menos 2, menos 8. Mais 3 vezes menos 2, menos 6. Vamos voltar aqui. Então eu tenho superfície, vai ser igual a 1 menos 4, ou menos 6 menos 4, que aqui esse mais aqui não altera nada. Menos 6 menos 4 dá menos 10. Menos 10 mais 8 dá 2, não é isso? Ou dá menos 2. Sinal do maior subtrai. Menos 2, menos. Eu tenho que ficar com atenção esse sinal que ele pode mudar. 4 menos 8 dá menos 4. Menos 4 menos 6 dá menos 10. Como aqui dá menos 10 e aqui eu tenho esse indicador de oposto, então aqui vai ficar mais 10. Então vai ficar meio vezes menos 2 mais 10 dá 8. Ou seja, vai ficar 8 sobre 2, que dá exatamente 4. Olha aí, tá vendo? Na roleta do bingo da escola, há 50 bolas idênticas, numeradas de 1 a 50. Considere o experimento de se retirar ao acaso uma bola dessa urna e observar o número indicado e determine o que se pede a seguir. A.
O espaço amostral é desse experimento e o seu número de elementos. Bora lá. Só lembrando de uma coisa. Meu espaço amostral são todos os elementos possíveis que estão no interior dessa roleta de bingo. Então me diz aí, quem é meu espaço amostral que sempre vai ser representado pela letra E? 1, 2, 3, bota aqui, ó. Até quanto? Até 50, não é isso? Esse é meu espaço amostral. Quantos elementos eu tenho no meu espaço amostral? 50 elementos. Acabou. Letra B. O evento B, preste atenção, agora eu tenho um evento B. O número da bola a ser sorteada é um divisor de 12. Calcule essa probabilidade. Para a gente calcular essa probabilidade, a gente vai ter que determinar quem é o meu espaço amostral dentro desse evento B. Então vamos lá. Quem são os múltiplos? Cadê? É o divisor. Quem são os divisores de 12? Divisor de um número sempre começa por 1 e termina com ele mesmo. Quem são os divisores de 12? 1, 2, 3, 4, 6. Chegou na metade? O próximo é sempre ele. Quantos elementos eu tenho? Seis elementos, não é isso? Ó, conte aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora a gente pode calcular a probabilidade. Como é que é a fórmula de probabilidade mesmo? Probabilidade de ocorrer esse evento B é o número que? É o número de casos favoráveis. Lembre sempre dessa fórmula. Então, N de B sobre quem? O número de casos possíveis, que é o que? O meu espaço amostral. Quem é o número de casos favoráveis? Aí eu vejo aqui, ó, 6. Qual é o meu espaço amostral? O número de casos possíveis? Coloquei aqui em cima, 50. Simplificando isso daqui, a gente vai determinar ele na forma simples, mais simples possível, depois vai determinar na forma decimal e depois, por fim, percentual, ok? Para treinar. Vamos lá. Aqui simplificando por 2 dá o quê? 3,25. Qual é a forma decimal de 3,25? Divide aí para mim, por favor. Vamos lá, vou colocar aqui para vocês. Lembrando que... Não, só vou colocar os números primos. Não vou calcular ainda não. Lembrando que números primos são aqueles números que só possuem dois divisores. 1 e ele mesmo. 2, é isso? Um único número primo par. 3, 5, 7, 11, 13. Depois eu tenho 17, 19, isso. 19. Depois eu tenho 23, 29, 31, 37, depois 41, isso, e 47. Esses são os números primos. Pronto. Pronto.
Agora eu posso calcular a probabilidade. A probabilidade de ocorrer esse evento C vai ser de 15 dos 50 números. Simplificando isso aqui por 5 vai dar 3. Aqui ficou fácil. 0,3. Que dá quanto? 30%.